Bom, agora que a gente já conhece algumas coisas sobre os parâmetros, né, e as estatísticas, né, especialmente nessa questão da inferência, né, vamos, através de algum exemplo, verificar como se relacionam as estatísticas e os parâmetros. Né? Dada uma população, vamos ver como funciona essa relação dos parâmetros com as estatísticas geradas a partir da amostra. Tá? E para isso, a gente vai tomar uma amostra, uma população pequena, né, com N igual a 4 indivíduos, só apenas, né, só para não gerar muita conta para fazer. E supor que os valores medidos nesses 4 indivíduos tenham dado como resultado esses 4 valores aqui. O valor 2, o valor 3, 4 e o 5. Tá? Então, x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 4, x4 igual a 5. Ok? Bom, isso é a população. Tá? Então, qual é a média dessa população? Somar os 4 e dividir por 4. Né? Então, se eu somar os 4 valores dessa população, eu vou ter a média populacional. O MIDI X, então, é 14 dividido por 4 igual a 3,5. Tá? Essa é a síntese desses 4 valores populacionais. Ok? Bom, com isso daí, já que eu conheço a média, eu posso, então, ver qual é vamos dizer, como é que funciona a variabilidade desse grupo, desses 4 valores. Né? Basta, então, pegar cada um deles, subtrair da média e elevar ao quadrado e depois, para cada um dos 4 fazer isso, e depois tirar a média desses quadrados todos. Né? Então, a variância populacional, né, é o quê? A soma do quadrado das diferenças de cada valor para sua média, dividido por n aqui, porque são os 4. Né? Então, isso vai ser igual a 5 sobre 4 igual a 1,25. Tá? Ok? Então, essa é a população. No caso aí, eu estou mostrando uma coisa pequena, que agora a gente conhece a população. Então, vamos agora estudar como amostras dessa população, como é que isso funciona em relação, né, gerando as estatísticas, como é que isso funciona com relação a esses parâmetros, né, da população. Tá bom? Então, vamos lá ver. Então, a nossa população é o x1, x2, x3, x4, ou seja, o n grandão, né, o n maiúsculo é igual a 4, e os valores são esses: x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 4, x4 igual a 5. Tá? Suponha agora que a gente não saiba os parâmetros da população e decidamos da população, né, retirar uma amostra de 2 indivíduos, do n minúsculo igual a 2 indivíduos, para que a gente possa estimar aqueles parâmetros que, em princípio, a gente não conhece. Tá bem? Para entender como funciona o processo da inferência, vamos considerar não apenas uma amostra, vamos considerar todas as amostras possíveis de tamanho 2 que possam sair dessa população com reposição. Né? Ok? Com reposição significa a gente sortear um dos indivíduos, medir o valor dele, né? Medir nele o valor da variável, devolvê-lo à população, contar, então, na segunda extração, a gente vai contar com a possibilidade de, na próxima extração, né, ele poder ser sorteado novamente. Né? A gente não vai eliminar isso. Isso é a ideia de com reposição. Né? Quer dizer, o sorteado pode ser repetido aí no caso. Isso parece um pouco estranho, né? Mas numa população grande não faz quase diferença repor esse indivíduo ou não. Imagina uma população assim de 200 mil indivíduos, você tira um só, se você jogar ele depois lá dentro, é como se ele sumisse lá dentro, ele até pode vir de novo, mas é uma coisa assim que... Né? Então, essa ideia de retirar amostras com reposição
dá a nossa ideia que a gente tem sempre o que tirar. Então, por exemplo, nessa amostra de 4 indivíduos, eu posso tirar, nessa população de 4 indivíduos, eu posso tirar uma amostra de 84 indivíduos. Eu estou sempre devolvendo, então tenho sempre o que tirar, entendeu? Então isso dá uma ideia de como é que a gente vai formar o conceito para populações infinitas, muito grandes ou infinitas. Tá? Então, a partir daí surge essa ideia. Né? O que a gente vai fazer? E aí vai nos permitir perceber como é que funciona uma população de tamanho qualquer. Né? Já que aí a gente tem sempre o que tirar, já que eu estou devolvendo para a população. Ok? Bom, então, todas as amostras de 2 elementos dessa população com reposição podem ser, por exemplo, pode sair 2, eu devolvo, e pode sair o 2 também. Então, vou chamar isso de amostra 1. Né? Uma amostra possível é essa, sair 2 e o 2. Uma outra amostra possível é sair o 2 e sair o 3, ou seja, o x1 e o x2, tá? Ok? E os valores deles são 2 e 3. A outra amostra possível é sair o x1 com o x3, aí é o 2 e o 4. Tá? Uma outra possível é sair o 2 e o 5, ou seja, o x1 e o x4. Aí o remesso dá 2 e o 5. Ok? Essa é a amostra 4, que eu estou chamando de 4. Tá? Essas outras amostras, 5, 6, 7, 8, é basicamente a mesma ideia. É o 3 com 2, né? O 3 com 3, o 3 com 4 e o 3 com 5. Tá bom? Assim como eu tenho essas todas, começadas com 2 ou com 3, agora eu vou começar com 4 e com 5. Então, vou gerar essas outras 8 amostras que estão aqui, que são 4 com 2, 4 com 3, 4 com 4, 4 com 5, 5 com 2, 5 com 3, 5 com 4, 5 com 5. Tá? São todas as amostras possíveis, ou seja, eu tenho 16 amostras possíveis de sair quando eu tirar 2 indivíduos com representação dessa população de 4 indivíduos, cujos valores são 2, 3, 4 e 5. Tá? Nada diferente disso vai acontecer. Eu queria que vocês entendessem bem isso. Aquela população de 4 gera uma população de 16 amostras de tamanho 2. Tá bom? Isso é importante a reter. Então, a quantidade de amostras é essa daí. É n ao quadrado. Se eu tenho 2 posições e eu preciso de 4 em cada uma delas, né? Pode vir um dos 4 no primeiro sorteio. 4. No segundo sorteio pode vir um dos 4, então a combinação, quer dizer, o arranjo deles todos vão ser 4 vezes 4, que é o valor 16. Tá bem? Bom, então cada uma dessas, né, cada uma dessas amostras tem a sua média, tá? Então eu vou ter uma média para essa nossa amostra 1 aqui. Qual é a média dela? 2 mais 2 dividido por 2, vai dar 2 de média, né? A segunda vai ser 2 com 3, então qual é a média dessa segunda amostra? 2 mais 3, 5 por 2, 2,5, e assim vai. A outra vai dar 3, a outra vai dar 3,5, tá? De tal forma que eu tenha, então, essas médias sendo geradas em cada uma das amostras, né? A quarta, a quinta e a sexta, quer dizer, a quarta não, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava são esses valores aí. Tá? Só vocês pegarem as amostras lá e somar e dividir por 2. Então dá esses valores aí, 2,5, 3, 3,5 e 4. Né? Seguindo nas outras, né, eu vou ter essas outras médias. Né? A média da amostra 9 é 3, a média da amostra 10 é 3,5, a da 11 é 4, a da 12 é 4,5, a da amostra da 13 é 3,5, a amostra da 14 é 4, a amostra da 15 é 4,5 e a amostra da 16ª é 5, né? Ok? Ok. Então, com isso aí, o que eu fiz? Eu gerei uma população de média. Estou falando população porque essas 16 amostras são todas as amostras possíveis de sair de um conjunto, daquele conjunto de 4 com aqueles valores. Ok? Então eu posso produzir
essas 16 médias. Então, a média das amostras de tamanho 2 dessa população de 4 indivíduos, né, as médias, elas formam os valores de uma variável aleatória. Qual é a variável que está considerada aí? A média das amostras de tamanho 2 dessa população. Tá? Então, essa média é uma variável aleatória. Então, é isso que a gente quer dizer aqui. Né? A x barra, né, é uma variável aleatória, tá? Já que ela pode variar de amostra para amostra. Tá? Logo, a média dessas médias, né, a média dessas 16 médias, vai ser o quê? Vai ser o valor esperado da média das amostras de tamanho 2 dessa população aí. Tá? Então, como é que eu faço? O valor esperado das médias das amostras de tamanho 2 é o quê? 2, aqui, 2, mais 2,5, mais 3, mais 3,5, aí somo tudo isso aqui, né? E vou dividir por quê? Agora por 16. Né? Então, o que eu vou ter aí? Vou ter 56 dividido por 16 como resultado. Então, o valor esperado dessas médias vai dar quanto? Vai dar 3,5. Ok? Tá bom? Isso não é por acaso. Entende? Isso é como se fosse um teorema. A gente está mostrando que a média populacional é igual à média de todas as amostras de tamanho 2 daquela população. Tá? E a variância desse conjunto de médias aqui? Né? Basta eu ver quanto dista, qual é a diferença de cada uma das médias para a média global das 16. Então, 2 menos 3,5 dá menos 1,5 elevado ao quadrado, somado com 2,5 menos 3,5 elevado ao quadrado e por aí vai. Né? Então, a variância dessa variável, que é a média das amostras, é igual a essa soma toda, que vai dar 10 sobre 16, que é igual a 0,625. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu caracterizar essa outra população, ou seja, essa população de médias das amostras de tamanho 2 daquela população de 4 indivíduos. Tá? Ou seja, eu posso, então, agora sintetizar isso num quadro desse. Né? A população, né? Quer dizer, o comportamento da variável x, né? Através da média delas vai ser 14 por 4, que dá 3,5. E as amostras, né? Nas amostras, né? Na população de amostras, o comportamento da variável x barra, né? Média das amostras de tamanho n, no caso 2, é o que? É somatório de x, é 56, né? Desculpe, é 56 por 16 igual a 3,5. Tá? Isso a gente viu lá no início, uma transparência antes dessa, um slide antes desse. Né? Então, o parâmetro, o valor dele é 3,5. E o valor esperado desse parâmetro das estatísticas, né, média amostral, também é igual a 3,5. E isso aqui não é por acaso. Então a gente vai poder dizer que o valor esperado das médias das amostras de tamanho 2 é igual ao parâmetro populacional, a média da variável x, né? Aqui o E de x barra é igual ao mi de x. Tá? Em relação à variância, né? A variância a gente viu que é 1,25, tá? Conta aqui em cima. Tá aqui em cima. Ah, não, desculpa, esse aí é da população, foi aquela que a gente começou, né? É 1,25. E essa daqui é a variância das médias das amostras de tamanho 2. Então deu 0,625, esse valor que está aqui. Tá bom?
Agora, o que esse valor tem com esse daqui? Tá? O que a gente percebe aqui? Tá? Esse valor é exatamente metade daquilo lá. Né? Ou seja, a variância amostral dividido por 2, né? A variância populacional dividido por 2, pelo tamanho da amostra, é igual ao 0,625. Ou seja, 1,25 dividido por 2, que é o tamanho da amostra, dá a variância das médias das amostras de tamanho 2. Tá? E o que eu quero dizer para vocês é que isto daqui vale para qualquer N. Se vocês quiserem, vamos embarcar nisso, vocês tirem dessa população de 4 indivíduos em cima, né, esses valores, 2, 3, 4, 5, vocês tirem as amostras de tamanho 3, tá? 222, 223, 224, 225, né? 234, 233, 234, 235, por aí vai. Tira todas, tá? Vão dar o quê? 16 vezes 4 são 64 amostras. E vocês vão chegar à conclusão de que a variância das amostras de tamanho 3 dividido por 3 vai dar exatamente 1,25. Tá? Então essa é a força dessa conclusão, desse teorema, que a gente pode dizer isso. Tá? Isso vale para qualquer tamanho de amostra dessa população, né, que você está. E de qualquer outra população que você tire. Né? Imagine vocês uma população de Niterói com 500 mil indivíduos. Você vai medir, sei lá, o nível de glicemia de cada um deles. E aí você tira uma amostra de 400 indivíduos. Tá? Quantas amostras de 400 tem em 500 milhões de indivíduos? É um número assim infernalmente grande, um negócio assim imenso. Entende? A gente não tem nem como imaginar isso. Mas só para vocês verem o que é essa coisa. Né? Ao invés de a gente trabalhar com todas as amostras, a gente trabalha com uma só. Tá? Mas a gente tem essa garantia de que essas coisas valem na sua integralidade. Tá? Bom, vamos repetir isso daí agora com reposição, sem reposição, tá? Vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos fazer essa amostragem sem reposição, tá certo? Então, a população a gente já conhece, né? É essa daí, com a média 3,5 e a variância igual a 1,25. Né? Todas as amostras de tamanho 2 que podem sair sem reposição dessa população são todas aquelas que a gente já viu, menos aquelas que têm os valores aparecendo duas vezes, né? Ou seja, então, amostras, são essas 12 amostras agora, né? Sendo que seja 2, 3, saiu a 2, 2, né? 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 3 está fora, 3, 4, 3, 5, assim sucessivamente, tá bom? Então agora eu tenho uma outra população de médias. Essa população de médias obtidas sem reposição é o que? São essas 12 aí. Cada uma delas tem a sua média também. Né? Então a gente já viu como é que faz. Né? 2 com 3 dá 2,5, 2 com 4 vai dar média 3 e por aí vai. Então, cada uma dessas 12 amostras tem a sua média. Né? Então, agora aqui a gente está com os cálculos dessas médias todas aqui. 2,5, 3, 3,5, 2,5, 3,5, 4 e por aí vai. Então, são 12 médias agora. Tá bom? Bom, então vamos ver essa população de 12 médias. A variável aí, quer dizer, a média amostral é uma variável, que dependendo da amostra vai assumir um valor. Logo, enquanto variável aleatória, você pode calcular o seu valor esperado e a sua variância, né? Então, o valor esperado dessas médias é a média dessas médias, né? Então, a média dessas médias vai dar o quê?
soma todas as 12 médias, divide por 12, dá 42, divide por 12, dá 3,5 também. Tá? E a variância dessas médias vai ser 2,5 menos 3,5 elevado ao quadrado, depois 3 menos 3,5 elevado ao quadrado, depois o outro, assim sucessivamente. 12 dividido por 12, né? São 12 parcelas aqui, dividido por 12, vai dar 5 dozeavos. Né? 5 dozeavos dá 0,4167, aproximadamente na quarta casa, tá? Ok? Então, já que a gente conhece isso agora, vamos ver o relacionamento dessas estatísticas, né, ou desses parâmetros, já que isso aí é população de médias, né? A gente tem o seguinte: no caso da população, a média era 2,5, 3,5, né? E no caso das amostras sem reposição, eu tenho também um valor esperado, ou seja, a média das médias é igual a 3,5. E isso também não é coincidência. Né? A variância da população era 1,25. Né? A variância a gente obteve 0,4167, ainda assim aproximado. Agora, que relação isso tem com aquilo? Né? A gente então descobre que essa relação, se eu multiplicar esse valor obtido, né, da população, esse 5 dividido por 4, que deu 12,5, ou seja, se eu pegar esse 12,5 e dividir pelo tamanho da amostra, né, dividir pelo tamanho da amostra, e depois pegar isso, multiplicar por essa fração aqui, que é o tamanho da população menos o tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da população menos 1, ou seja, 4 menos 2, que é o tamanho da amostra, dividido por 4 menos 1, ou seja, vai dar um resultado de 2/3. Não é? É como se eu pegasse aquele valor, que é 12,5 por 2, e reduzisse ele um pouquinho, multiplicando por 2/3, né? Considerando só 2/3 desse resultado. Tá? Então, com isso, eu vou chegar a esse valor de 0,4167 e mais alguma coisinha. Tá? Então, é esse o relacionamento que essas estatísticas têm com os parâmetros populacionais. Tá bem? Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte: né? Qualquer que seja o comportamento da variável aleatória x na população, vocês viram que eu fiz aquilo lá, não falei nem que distribuição tinha aquela variável. Qualquer que seja o comportamento de uma variável na população, valem as seguintes relações. Se a amostragem for com reposição, o valor esperado das médias todas as amostras daquele tamanho da população vai coincidir com a média populacional. Tá? E a variância daquela população a variância das médias daquela população vai ser a variância da população dividido pelo tamanho da amostra. Tá bem? Então, essas são as duas relações extremamente importantes para a gente. Se o processo de amostragem for com reposição. Se for sem reposição, vai dar a mesma coisa com relação à média. Mas com relação à variância das médias, né, eu tenho que multiplicar por esse fator aqui, n menos n sobre n menos 1. Tá? Para então obter aquela relação que é a média a variância das médias populacionais. Tá? Eu pego a variância da população e divido pelo tamanho da amostra e multiplico o resultado por
N maiúsculo menos N minúsculo, dividido por N menos 1. Fazendo isso, eu encontro a relação desse parâmetro, dessa estatística, sigma 2 de x, com essa outra aqui, que é o sigma de x barra ao quadrado, ou seja, da variância das médias. Tá bem? No caso, então, agora a gente vai apresentar isso aí são as variâncias, né? Agora tem um outro conceito muito importante que eu preciso deixar para você, que eu já tinha falado que a gente ia chegar nisso aqui em algum momento. É o conceito de erro padrão. No caso, aí como a gente está tratando do parâmetro média, é o erro padrão da média. Se fosse outro parâmetro qualquer, eu teria o erro padrão do tal parâmetro, né? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a proporção, vou ter o erro padrão da proporção, o erro padrão da qualquer outra coisa. Tá ok? Então, o erro padrão da média, né, é, na verdade, o desvio padrão da média amostral. Tá? Qual é o desvio padrão da média amostral? Seja aqui, não seja ali. É a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada disso aqui ou a raiz quadrada disso aqui. Entendeu? Então, no caso, com reposição, vai ser o quê? Sigma x barra, ou seja, que é a variabilidade daquele conjunto de médias de todas aquelas amostras de tamanho do n, né, vai ter uma relação com a variável, com o desvio padrão da variável dividido pela raiz de n. Isso aqui chama-se o erro padrão de todas aquelas 16 médias. No caso do nosso exemplo aqui, consiste de todas as médias daquele mesmo tamanho daquela população. Tá? E se a amostragem for feita com reposição, ou sem reposição, você tem essa forma aqui. É só extrair a raiz quadrada disso tudo, né? Sigma 2 aqui vai ficar só o sigma, o resto vai ficar tudo com raiz quadrada aqui embaixo. Né? Ok? Então, tirar a raiz quadrada da variância é obter um desvio padrão. Só que esse desvio padrão, como se refere a todas as amostras possíveis daquele mesmo tamanho, a gente batiza ele com um nome específico, chama de erro padrão. Tá? Então, quando vocês virem essa palavra erro padrão, saibam que é como se você tivesse tido todas as amostras possíveis daquele mesmo tamanho da população e feito buscado o desvio padrão delas, né? Ok? É isso daí. Então eu vou dar um tempo aqui para continuar no último